chuchu, beleza, meu chuchu, batidão, batidão, batidão. Vamos continuar nossas aulas de função quadrática, função polinomial do segundo grau, função do segundo grau, e vamos falar agora de máximos e mínimos, que é exatamente sobre isso, envolvendo máximos e mínimos, que vai ser a última questão da prova de Picard desse ano. Guarda isso aí. Tá bom, o que a gente precisa saber aqui? A gente já viu que uma parábola ela pode ser com concavidade voltada para baixo ou com concavidade voltada para cima. A concavidade é voltada para cima, ou seja, A positivo, a gente tem um ponto de mínimo, ou seja, é a menor altura possível. Quando a gente tem uma concavidade voltada para baixo, ou seja, A negativo, a gente tem um ponto de máximo, ou seja, a maior altura possível para ela. Beleza? Tá. Quem é esse vértice da parábola? Como é que a gente encontra esse cara? Porque é muito útil você saber o ponto de máximo. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Imagina que o seu lucro em função do número de salgadinhos vendidos se comporta desse jeito. O que isso significa dizer? É uma função mais ou menos desse jeito aqui, digamos. Repara na diferença. O que é o y do vértice? O y do vértice é a maior imagem que você consegue obter, ou seja, é o maior lucro possível. Bacana? Y do vértice é a maior imagem que você consegue obter. É o maior lucro possível. E quem é o x do vértice? O x do vértice é o elemento do domínio que te dá a maior imagem possível. Ou seja, é o número de salgadinhos que eu preciso vender para que eu tenha o maior lucro possível. Sacou a diferença? De novo, y do vértice é o maior lucro possível. X do vértice é o número de salgadinhos que eu vendo para ter o maior lucro possível. Y do vértice é a maior imagem possível. X do vértice é o elemento do domínio que dá essa imagem. Legal? Então faz muito útil, faz muito sentido para a gente se perguntar quantos salgadinhos eu preciso vender para ter o maior lucro possível, certo? Então a gente precisa se perguntar, primeiro, qual é o maior lucro possível? Ou seja, quem é o Y do vértice? E segundo, quantos salgadinhos eu tenho que vender para atingir o maior lucro possível? E eu vou começar respondendo a pergunta pelo X do vértice. Ou seja, qual é o número de salgadinhos que eu preciso vender para obter o maior lucro possível? E a gente vai fazer isso de uma forma muito simples. Lembra que o x do vértice está no eixo de simetria? Significa dizer que toda distância para a esquerda e para a direita dá no mesmo. Bacana até aqui? Beleza? O que significa dizer, por exemplo, que a distância do x do vértice é a raiz da esquerda e a distância do x do vértice é a raiz da direita é a mesma. Portanto, eu posso dizer que o x do vértice é a média aritmética das raízes, porque ele está no meio entre um e outro. Ou seja, ele é a primeira raiz mais a segunda raiz dividido por 2. Mas eu também sei que a soma das raízes é menos b sobre a. E tudo isso está dividido por 2 e, portanto, o x do vértice é menos b sobre 2a. Bacana até aqui? Só tem um problema nesse nosso raciocínio, né? Se o meu lucro em função do salgadinho for um gráfico desse jeito aqui, digamos, eu continuo tendo um lucro máximo. Tudo bem que nesse caso o meu lucro máximo vai ser um prejuízo, né? Porque eu tô tudo negativo aqui que aparece. Mas enfim, vamos acompanhar o raciocínio. Quais são as raízes? Esse meu argumento de que graficamente é a distância, eu estou usando o elemento gráfico para poder argumentar isso. Eixo de simetria, mesma distância para os dois pontos. Eixo de simetria, mesma distância para os dois pontos. Como é que eu resolveria isso? A resposta é do mesmo jeito. Porque eu usei a raiz por uma questão de comodidade. Bacana? Mas se no lugar de usar a raiz, eu tivesse pego, vou pegar um ponto aqui que eu vou chamar de Azinho 1. Azinho 1. E vou pegar um outro ponto aqui que eu vou chamar de Azinho 2. E eles são a mesma distância do x do vértice, ou seja, eu vou chamar esse cara de x do vértice menos Azinho 1, x do vértice mais Azinho 1. Tá aqui, pronto. Mais fácil, eles estão à mesma distância. Que é a imagem de x do vértice menos Azinho 1? Essa imagem, eu teria que trocar x do vértice menos Azinho 1, trocar x por x do vértice menos Azinho 1. Teria que trocar x por x do vértice menos mais Azinho 1 ali também. E eu igualaria os dois, porque a imagem é a mesma. Tá, Antônio, como assim? Vamos de novo, vamos com calma. O que eu faria nesse problema? Eu sei que a imagem de x do vértice menos Azinho 1 tem que ser igual à imagem de x do vértice mais Azinho 1, porque eles estão à mesma distância do eixo de simetria, certo? Ou seja,
a imagem de x do vértice menos azinho 1 é igual à imagem de x do vértice mais azinho 1. Ou seja, azão que multiplica x do vértice menos azinho 1 ao quadrado, mais bzão que multiplica x do vértice menos azinho 1 mais c, teria que ser igual a mesma coisa usando x do vértice mais azinho 1. Dá uma certa conta, mas a gente chega exatamente ao mesmo resultado. Tá, vocês querem terminar? Estou sentindo que vocês estão animados para terminar essa conta. Mas vai dar uma conta tremenda e a gente vai perder muito tempo aqui. Mas o C vai ir embora com C, B menos Azinho 1. Com B mais Azinho 1 a gente joga para cá, dá 2B mais Azinho 1, e é só uma questão de manipulação. Mas funcionaria exatamente do mesmo jeito. Tá bacana? E daria, obviamente, o mesmo resultado. X do vértice é igual a menos B sobre 2A. Tá, uma vez que a gente encontrou o X do vértice, ou seja, uma vez que a gente encontrou o número de salgadinhos que a gente tem que vender para obter o lucro máximo, a pergunta seguinte passa a ser: qual é o lucro máximo, certo? E o que a gente disse até então foi: o lucro máximo é a imagem do número de salgadinhos. Ou seja, o y do vértice é a imagem do x do vértice. Então, para achar o y do vértice, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a imagem do x do vértice. Ou seja, eu vou trocar o x aqui por x do vértice, ou seja, A vezes x do vértice ao quadrado, mais B vezes x do vértice, mais C. Mas eu já sei que x do vértice é menos B sobre 2A, então isso é A vezes B ao quadrado sobre 4A ao quadrado, mais B vezes menos B sobre 2A dá menos B ao quadrado sobre 2A, mais C. Certo? Tá dando uma continha meio estranha aqui, né? Vamos lá, vamos ter fé. Cortei. Eu tenho aqui B ao quadrado. Vou fazer MC nesse troço, né? Eu tenho B ao quadrado sobre 4A, menos B ao quadrado sobre 2A, mais C. Bacana? Se você preferir, eu posso escrever isso aqui, ó. Mas não vai mudar muita coisa. Só achei uma fração equivalente. E é isso aqui, eu vou ter menos B ao quadrado sobre 4A. Então vamos lá. Vou ter aqui menos B ao quadrado sobre 4A. Menos B ao quadrado sobre 4A. Mais C, né? E aí a gente faz o MC. Isso vai ser menos B ao quadrado mais 4AC sobre 4A. E aí você relembra lá de quando a gente fez a formulazinha resolutiva de equação do segundo grau, você certamente já percebeu, cara, Antônio, isso aqui é bem parecido com delta, isso aqui é menos delta. Certo? Exatamente, meu querido. E a gente chega à brilhante conclusão que o y do vértice vale menos delta sobre 4A. Tá, por que isso é útil? Porque agora a gente desenvolveu ferramentas para poder responder. Qual é o número de salgadinhos que eu vendo para ter o maior lucro possível? E qual é o maior lucro possível? Vamos ver. Quem seria o meu x do vértice aqui? Menos B sobre 2A, certo? Ou seja, menos 7, desculpa, sobre 2 vezes menos 1. Certo? O A vale menos 1. Ou seja, 7 sobre 2, que é 3,5. Ou seja, eu preciso vender 3 salgadinhos e meio. Tá, vamos lá. 3 salgadinhos e meio é estranho. Então pode ser que eu tenha que vender 3, pode ser que eu tenha que vender 4. Vamos ver isso com calma. Nesse tipo de problema, você esperava ter um resultado como S inteiro. Só para a gente não ficar nesse dilema, vamos trocar aqui para 8. E a gente passa a ter o 4. Que é uma pergunta mais relevante, né? E eu vou responder. Se você achasse de fato 3,5, qual seria a resposta? 3, 3,5 ou 4? Vou responder essa pergunta. Então eu preciso vender 4 salgadinhos para ter lucro máximo. Bacana? Legal? E qual é o lucro máximo? O lucro máximo é o y do vértice. E a gente viu 2 jeitos de achar o y do vértice. Olha que legal. A gente pode achar o y do vértice usando menos delta sobre 4A. E a gente pode achar o y do vértice desse jeito também. Calculando a imagem do x do vértice. Depende do que for mais fácil. Por exemplo, você quer calcular menos delta sobre 4A com esse troço? Vai!
Você pode calcular menos delta sobre 4A. Ou eu posso simplesmente calcular a imagem do x do vértice. No meu caso, a imagem do 4. Quanto que é isso? Vai ser menos 16 mais 32 menos 12. Menos 16 com menos 12 dá menos 28. Para 32 dá 4. Olha que coincidência bacana, né? Ou seja, eu preciso vender 4 salgadinhos para ter lucro máximo. E o meu lucro máximo é R$4. Legal, né? Agora, respondendo a pergunta que foi o caso anterior. O que a gente faria se de fato a gente encontrasse 3,5? O que a gente faria se aqui fosse 3,5? Galera, o que você faria se você encontrasse como x do vértice 3,5? Você tem que pensar o seguinte, de fato, você teria o lucro máximo se você vendesse 3,5 salgadinhos. É isso que a função está te dizendo. Só que na realidade, agora traz para o mundo concreto, sai da matemática, vem para a realidade. Você não vende 3 salgadinhos e meio. Bacana? Então, ou você vende 3 ou você vende 4 salgadinhos. Pensa no gráfico. O gráfico é uma coisa assim. Certo? Então, o lucro máximo está aqui, onde eu venderia 3,5. Como eu não posso fazer isso, ele vai estar ou aqui, ou aqui. Certo? Olha que legal. O que você poderia fazer, portanto, é... Você vende 3 salgadinhos, você poderia calcular o lucro em 3 salgadinhos, e você poderia calcular o lucro em 4 salgadinhos e ver qual deles é maior. Bacana? Ou você pode perceber uma coisa muito bacana e muito brilhante. Você vai perceber que eles são iguais, porque eles têm a mesma distância do eixo de simetria. Ou seja, tanto faz você vender 3 salgadinhos ou 4 salgadinhos. Se a gente voltar a essa conta, e a nossa conta anterior aqui tinha 7, lembra? Como que daria L de 3? Menos 9, mais 21, menos 12. O que daria L de 4? Menos 16, mais 28, menos 12. Em cima eu teria aqui menos 21 mais 21, 0. Que interessante. Certo? Peraí. Menos 9, mais 21, menos 12. Tá certo? 4, menos 16, mais 28, menos 12. Isso aqui dá menos 28, mais 28, 0. Portanto, no nosso caso anterior, o lucro máximo seria 0. Olha que coisa bacana, né? Não importa quanto você venda, você nunca tem lucro. Se você caísse no problema como 3,5, é isso que você poderia fazer. Mas eu fiz a conta só para mostrar para você que, de fato, os dois resultados dão o mesmo. Porque você está à mesma distância. Repara, quando eu digo para você, um ponto melhor seria 3,5, ou seja, aqui 3,5, você não pode vender 3 salgadinhos e meio, tanto faz você vender 3 ou você vender 4. Por um motivo bem simples. Porque os dois estão à mesma distância do eixo de simetria. Ah, Antônio, na vida não faz sentido vender 3 e 4. Tá, tudo bem. Você pode até ter razão que na vida, em algumas coisas, não faz sentido vendendo 4 você ter o mesmo de lucro que vendendo 3. Mas muitas coisas faz sentido fazer isso sim. Por exemplo, lá no imposto de renda, vou dar um exemplo bem simples. Não é uma função do segundo grau, mas é um exemplo de que ganhar mais nem sempre te dá um resultado melhor. Digamos que no imposto de renda você paga 10% de imposto se ganhar até 4 mil. E se você ganhar 4.001, você paga 20%. Aí eu te pergunto, é melhor ganhar 4.000 ou 4.001? Entendeu o raciocínio? Legal. E agora, de posse disso, galera, a gente consegue responder tudo aquilo que a gente queria sobre o simples gráfico de uma função de segundo grau. Olha para esse gráfico. A gente já sabe que o A é positivo, tá aqui. Eu já sei que o C é positivo, C é negativo, perdão, tá aqui. Eu já sei que o delta é positivo. E a única coisa que a gente não sabia responder era sobre o B. E olha o que a gente vai fazer para responder sobre o B, galera. Observa que o x do vértice é negativo. E a gente vai usar o x do vértice para responder isso. Porque se eu sei que o x do vértice é negativo, olha que legal. O x do vértice é menos b sobre 2a. E eu sei que isso é um resultado negativo, certo? Pois é, olha que interessante. 2a, que é o denominador, é um resultado positivo, certo? Para dar negativo, eu preciso que o cara de cima seja um resultado negativo. Ou seja, eu preciso que menos b seja um resultado negativo. Para menos b ser um resultado negativo,
B tem que ser positivo. E tá aqui. A gente encontrou o B. Quer ver? Vamos fazer a mesma coisa na outra parábola. O que a gente sabe sobre ela? Primeira afirmação, A negativo. Tá aqui. Segunda afirmação, C positivo. Olha aqui ele cortando aqui em cima. Terceira afirmação, delta positivo. E o B? Vou usar o mesmo raciocínio. O x do vértice é um número positivo. Ele está à direita do eixo y, certo? Se o x do vértice é positivo, vamos lembrar que o x do vértice é menos b sobre 2a. E eu quero que menos b sobre 2a dê um resultado positivo, certo? 2a é negativo. Certo? Para eu ter como dividir por um cara negativo e achar um resultado positivo, eu preciso que o numerador seja negativo. Ou seja, eu preciso que menos b seja negativo. Certo? Para menos b ser negativo, eu preciso que b seja negativo, positivo. Certo? B positivo. Tem um truquezinho muito bacana para isso que eu vou falar para vocês agora, que agiliza bastante essa vida. Qual é o truquezinho bacana? Se você cortar o eixo y enquanto estiver crescendo, repara, cortei o eixo y crescendo, você vai achar o b positivo. Repara, cortei o eixo y crescendo. Quando eu cortei o eixo y, a parábola estava na parte de crescimento. E se você cortar o eixo y decrescendo, ou seja, num gráfico como esse daqui, vou desenhar bem pequenininho aqui, ó. Se você corta o eixo y quando você está decrescendo, digamos assim, faça as análises e você vai perceber que o seu B vai ser negativo. É uma dicasinha muito bacana. Perceber quando que você está... Se você corta o eixo y crescendo ou decrescendo. É uma outra forma de você achar o B. Mas isso, óbvio, você só consegue fazer porque você já sabe o x do vértice. Bacana? E muito cuidado com a diferenciação entre o que é o x do vértice e o que é o y do vértice. Show? Um beijo para vocês, senhores, e até a próxima.